Olá, bem-vindo ao Minuto AB. Hoje nós vamos repassar como é feita a estrutura da queixa-crime. Mas nós mudamos também o formato da aula. Por quê? Antes de construir a peça e demonstrar como é a sua estrutura, nós vamos repassar um breve relato de alguns fatos que aconteceram e a partir desses fatos nós vamos extrair as informações importantes para complementar a nossa queixa-crime. Assim ela não fica tão abstrata, fica melhor também para exemplificar a sua estrutura e também vai ajudar na compreensão da estrutura dessa peça, certo? Iniciando a aula, vamos aos fatos. José e Joaquim, em reunião para prestação de contas dentro da empresa, na presença de várias pessoas, imputam falsamente a Márcio, olha só, que possui 66 anos de idade, a conduta de ter constrangido o contador por meio de grave ameaça a não desempenhar seu trabalho regularmente, de modo que os dados da empresa com relação aos lucros e perdas não refletissem a verdade, mesmo sabendo que ele é inocente. Esses dois fatos já começam a denotar qual foi o crime praticado por José e Joaquim, mas vamos continuar. Essas afirmações foram feitas com o objetivo de prejudicar a imagem de Márcio, a fim de que não fosse um concorrente para a próxima promoção que ocorreria na empresa. Márcio teria, segundo a narrativa de José e Joaquim, agido para se vingar da gerência que não o promoveu. Márcio, ao tomar conhecimento dessa situação, sente-se caluniado e contrata um advogado para ingressar com a ação cabível. Bom, vamos por partes. Imputou falsamente a Márcio a conduta de ter constrangido o contador por meio de grave ameaça a não desempenhar seu trabalho. Aqui a gente já percebe que não se trata nem do crime de difamação e nem do crime de injúria. Porque essa conduta imputada ao Márcio, ela constitui crime? Sim. E qual que é o crime que ela constitui? Eu vou pegar aqui para vocês. Esse crime está previsto lá no artigo 197 do Código Penal. Olha só. O que diz esse artigo 197? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. O que eles falaram aqui que o Márcio fez? Constrangeu, né? Ter constrangido o contador por meio de grave ameaça. Então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Então ele, segundo os relatos aqui de José e Joaquim, ele constrangeu o contador mediante violência, mediante grave ameaça, a não exercer arte, ofício ou profissão, a não exercer a sua profissão de contador, para deixar de lançar os dados contábeis para que esses dados da empresa não fossem os dados reais. Isso foi o que Joaquim e José falaram. Então eles imputaram falsamente a Márcio, mesmo sabendo que ele é inocente, esse tipo de delito aqui. Constranger alguém mediante grave ameaça, aqui no caso, a não exercer profissão. Então, como a gente está diante desse fato aqui, que imputou falsamente a Márcio, mesmo sabendo que ele é inocente, o crime do artigo 197, eu venho com a pergunta. Eu deixei tudo preto aqui mesmo para que vocês não vejam a resposta. Diante dessa reflexão, imputar falsamente um crime a alguém, qual o delito que José e Joaquim cometeram? Vou revelar aqui agora para vocês, e o delito é o do artigo 138, é a calúnia. E o que é a calúnia? Artigo 138, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Esse fato aqui, que foi imputado a ele, imputou a conduta de ter constrangido o contador por meio de grave ameaça a não desempenhar o seu trabalho, é um crime? Sim, está previsto lá no artigo 197. Com relação a queixa-crime, quando a gente vai promover ela em decorrência do crime de calúnia, é importante saber qual o crime que foi imputado ao querelante.
Querelante é a pessoa que está distribuindo, que vai propor a queixa-crime. Tá, vou fazer esse adendo aqui. Querelante é a vítima. Pessoa que vai propor a queixa-crime. Já o querelado, autor ou autores do delito. Pessoa na qual a queixa-crime vai ser distribuída em seu desfavor, ok? Desfavor. Isso. Então aqui, ó, querelante, querelado. Querelante, a vítima, a pessoa que vai distribuir a queixa-crime. Querelado, o autor do delito, do crime. Aqui, José e Joaquim, eles são os querelados. Já o Márcio, que é a vítima, porque imputaram a ele um falso crime, ele é o querelante. Então é muito importante identificar que quando você está diante do crime de calúnia, você vai fazer uma queixa-crime. Só que você vai ter que apontar também qual que é o falso crime que foi imputado à vítima. Aqui, se você não sabe que essa conduta aqui, ter constrangido o contador por meio de grave ameaça não desempenhar seu trabalho, se você não sabe que essa conduta aqui é considerada como crime, de repente você já vai errar a peça. Porque você vai fazer uma queixa-crime, mas você vai falar que é de repente uma injúria. Na verdade, isso aqui é uma calúnia. Então, muito importante definir e separar os dois tipos penais. Então, injúria é uma coisa, calúnia é outra. Você precisa identificar primeiro se houve a imputação falsa de um crime. Agora, se não ocorreu a falsa imputação de um crime, aí pode ser difamação ou injúria, a depender da honra subjetiva ou objetiva e do caso peculiar. No nosso exemplo aqui de hoje é calúnia. Então você vai fazer uma queixa-crime, tá? Já identificamos aqui o crime que foi aqui, crime falsamente imputado à vítima. Então qual foi o crime falsamente imputado à vítima? Aquele previsto lá no artigo 197, inciso 1º. Agora, qual o crime praticado pelos querelados, que são os autores do delito? Calúnia, previsto lá no artigo 138. Existe alguma outra circunstância que deva ser considerada no caso? Tem alguma outra circunstância que eu preciso analisar dentro dessa narrativa aqui? Quando você está diante de uma queixa-crime, você tem que perceber aqui, principalmente, idade, e não foi à toa que o exercício trouxe isso, 66 anos de idade, bem como você tem que perceber outras questões secundárias, perdão. O que você deve observar lá no Código Penal? Vou revelar agora para vocês aqui o que vocês devem ficar atento. Toda vez que for fazer uma queixa-crime, observem, sem cores, observem o artigo 141. Por quê? Pode ter um aumento da pena. Lá no artigo 141, as penas combinadas neste capítulo, na qual se inclui principalmente calúnia, injúria e difamação, tá? Não são só esses delitos que você vai fazer por meio de queixa-crime, tá? Eles são os principais que mais comumente ocorrem. Pode existir outros também de ação penal privada. Mas com relação a calúnia, injúria e difamação, principalmente, quando se fizer presente a prática de um desses delitos, fique atento já imediatamente ao artigo 141. Porque o artigo 141 ele traz um aumento da pena. Tá? As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Olha só, contra o presidente da República, contra funcionário público em razão de suas funções, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou injúria,
e contra a pessoa maior de 60 anos. No nosso caso aqui tem a presença do inciso 3 e do inciso 4. Por quê? Joaquim José, em reunião para a prestação de contas dentro da empresa, na presença de várias pessoas. Na presença de várias pessoas, imputaram falsamente a Márcio, que possui 66 anos. Então aqui, na presença de várias pessoas e 66 anos, ou seja, ele tem uma idade superior a 60 anos. As penas combinadas de capital aumentam-se de 1/6 se qualquer dos crimes é cometido na presença de várias pessoas, como é o caso aqui, contra a pessoa maior de 60 anos, mas tem 66 e é a vítima. Ok? Então, como que você vai separar? Primeiro, identifica, é bom saber bem qual a diferença, calúnia, injúria e difamação. Será que o fato que está sendo imputado à pessoa é só para atingir a honra dela, ou será que é um crime? No nosso caso aqui, é um crime. Então eu já sei que é calúnia, não vai ser injúria e difamação. Agora, se não é um crime, aí você faz a segunda análise se é um crime, se é a injúria ou se é a difamação. Na sequência, você precisa responder duas perguntas. Se for calúnia, você vai ter que identificar o crime falsamente imputado à pessoa, tá? E na sequência, você vai ter que responder qual o crime praticado pelos querelados ou pelo querelado, porque pode ser uma pessoa só, você vai definir, e depois, se ficar dentro desse contexto da injúria, calúnia e difamação, você precisa observar também o artigo 141, que traz uma circunstância de aumento da pena. Essas são as principais informações que a gente precisa extrair do exercício, desses relatos aqui. Agora vamos para a peça. Como que você vai fazer endereçamento? Primeiro, sempre todas as peças você vai começar pelo endereçamento. Essa aqui é uma petição que você vai iniciar o processo. Você vai direcionar ela, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal, aqui primeira, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, 21ª vara criminal da comarca de anotar, escrever aqui a comarca. Você vai começar qualificando o querelante. No nosso caso é o Márcio. Você vai colocar nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, titular da carteira de identidade, registro geral, número tal, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob número tal, domiciliado na rua, número, bairro. Basicamente aqui é a qualificação do querelante. Sem nenhum mistério aqui. Qualificando não. Qualificação do querelante. Lembrando que querelante é a vítima, quem vai distribuir a ação. Por ser o advogado, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, aqui você pula uma linha, propor verbo adequado para redigir a queixa-crime. Propor queixa-crime contra, você inicia aqui, qualificação dos querelados. Quem são os querelados? Os autores do delito. Como é José e Joaquim, eu repeti 2 vezes aqui a qualificação. Vou colocar de rosa. Então, você vai iniciar a qualificação do querelante, que é a vítima. Por ser advogado, vem respeitosamente perante Vossa Excelência. Verbo, aqui é o verbo adequado. Verbo adequado, que é propor. Queixa-crime contra qualificação dos querelados ou do querelado, porque pode ser só uma pessoa. José, Joaquim, tal. Depois, qual é a fundamentação que você vai utilizar? Você vai fundamentar a queixa-crime. Então, relembrando aqui, endereçamento. Primeiro, qualificação do querelante, que é a vítima, por ser advogado, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, verbo adequado a queixa-crime, propor. Queixa-crime contra qualificação do ou dos querelados. Na sequência, com fundamento, quais são os artigos que fundamentam a queixa-crime?
com fundamento no artigo 30 do Código de Processo Penal, em combinação com o artigo 145 caput do Código Penal. Qual que é a fundamentação? Artigo 30 do Código de Processo Penal, em combinação com o artigo 145 caput do Código Penal, pelos seguintes motivos. Essa é a maneira que você vai iniciar a sua queixa-crime, certo? Não tem nenhum mistério aqui, vai iniciar com a qualificação do querelante, estou repetindo várias vezes, mas é que é importante para vocês venham a fixar esse conteúdo. Verbo adequado, nome da peça, qualificação dos querelados ou do querelado, na sequência a fundamentação da peça, quais são os artigos que fundamentam essa peça. 30 do Código de Processo Penal em combinação com o artigo 145 caput também do Código Penal. Pelos seguintes motivos. A estrutura na sequência é 1 dos fatos, segue aquela ordem geral do direito, e 3 do pedido. Dos fatos você vai fazer uma breve narrativa sobre o que aconteceu. Então, com base aqui no nosso exercício, nos fatos aqui narrados no início, eu vou fazer a construção então da queixa-crime. No dia tal, se você está advogando na prática, você na denúncia, no boletim de ocorrência ou no fato narrado pelo seu cliente, né, nós não temos denúncia, falei de maneira equivocada. A queixa-crime ela inicia o processo. Então, conforme os relatos do seu cliente, das provas que você tiver, você vai ter um dia em que os fatos aconteceram. Se você estiver fazendo a prova da OAB, ela vai, de repente, informar o dia, a hora, o local. Então, no dia tal, às 14 horas, durante reunião na sede da empresa situada na rua tal, na presença de vários diretores e funcionários. Por que isso aqui é importante? Porque o crime aconteceu na presença de várias pessoas. E, como é na presença de várias pessoas, a gente tem o aumento da pena lá, conforme o artigo 141. As penas combinadas deste capítulo aumentam-se de 1/3, aí no 3 e no 4. Então eu preciso colocar que foi na frente de várias pessoas, porque depois eu vou pedir a aplicação desse artigo. Tá? Na presença de várias pessoas, os querelados imputaram ao querelante o crime previsto no artigo 197 do Código de Processo Penal. Deixa eu mudar a fonte aqui da letra. Para branco. Peraí, tô resolvendo. Pronto, artigo 197. Vejam que a gente está diante de uma queixa-crime pelo delito de calúnia. Então, lembrando, quando eu identificar que foi feita a imputação falsa, a falsa imputação de um crime, eu tenho a calúnia. Só que é importante eu identificar qual foi o crime que foi falsamente imputado à vítima. No nosso caso, eu já identifiquei o artigo 1971 do Código Penal. Então, no dia tal, horário, durante reunião na sede da empresa, situada na rua tal, endereço, na presença de várias pessoas, os querelados, que são os autores do delito, imputaram ao querelante o crime previsto no artigo 1971 do Código Penal. Na ocasião, sabendo que o querelante, a vítima, era inocente, afirmaram que os dados contábeis da empresa não estavam regulares, pois ele querelante havia constrangido, mediante grave ameaça, o contador para que não exercesse sua função, uma vez que não havia recebido sua promoção, agindo assim para se vingar. A história criada pelos querelados teve por fim prejudicar o querelante, manchando a sua reputação perante terceiros e imputando-lhe o referido crime, mesmo sabendo que ele é inocente, com o intuito de que não concorresse à próxima promoção que ocorreria na empresa. Vejam que aqui eu narrei de maneira bem sucinta o que é o principal aqui dos fatos. O dia, a hora, o local que aconteceu. Como nós estamos diante do crime de calúnia, qual que foi
o falso delito imputado ao querelante. É importante colocar aqui. Tá? E aí você vai, com base no que o caso concreto na prática te der, ou com base no exercício se você estiver fazendo a prova da OAB, você vai construindo aqui a sua narrativa. Lembrem-se, vou colocar em caixa alta aqui, nunca inventar os fatos. Sempre deve-se se ater aos fatos que são apresentados. Nunca deve-se inventar os fatos. Essa reprodução aqui na peça deve ser fidedigna ao que de fato aconteceu ou ao exercício que está sendo fornecido para você que está fazendo a prova do OAB. A nunca inventar os fatos. Passado aqui dos fatos, que você vai fazer um breve e sucinto relato, lembrando aqui então, local, data, hora. Como nós estamos diante do crime de calúnia, apontar o crime imputado falsamente, descrever o que aconteceu. Então você vai colocar local, data, hora. Como é o crime de calúnia, você tem que apontar o crime imputado falsamente ao querelante. E depois você conclui descrevendo aconteceu. E depois você conclui descrevendo o que aconteceu das demais informações, ok? No nosso aqui a gente colocou horário, dia, a presença de vários diretores, que a gente vai fundamentar lá no artigo 141, o aumento da pena. Os querelados imputaram ao querelante o crime previsto lá no artigo 971 do Código Penal. Nunca inventaram os fatos. E aí aqui eu narro em 2 parágrafos o que a narrativa traz pra gente. Do direito você vai colocar qual é o delito que foi praticado. Qual o delito praticado pelos querelantes, aliás, pelos querelados, perdão, autores do delito. A gente está distribuindo uma queixa-crime, qual o intuito dela? Fazer com que os querelados sejam condenados pela prática do crime de calúnia. Mas aí eu tenho que descrever e fazer um paralelo entre a conduta e a tipificação legal dessa conduta. No nosso caso, nós estamos diante do crime de calúnia, ele está previsto lá no artigo 138 do Código Penal. Aqui eu fiz uma narrativa bem sucinta, mas via de regra do direito ali você vai concatenar o que de fato aconteceu com o tipo penal e pedir para que eles sejam condenados nos exatos termos desse tipo penal. O que eu trouxe aqui no nosso exemplo? Torna-se clara a prática do delito de calúnia, previsto lá no artigo 138 por parte dos querelados, uma vez que... por que eu estou pedindo, afirmando que houve a prática do crime de calúnia previsto lá no artigo 138? E aí você tem que pedir a aplicação dizer o artigo que foi infringido, o artigo 138, em decorrência da calúnia, e aí você tem que justificar, mas o porquê dessa calúnia? Uma vez que imputaram falso crime ao querelante, a presença de várias testemunhas. Deve-se apontar ainda que o querelante tem mais de 60 anos, o que torna a situação ainda mais grave. Ou seja, aqui eu justifiquei que foi na frente de várias pessoas, e aqui eu digo também que o querelante ele tem mais de 60 anos, que vai justificar os nossos 2 incisos. Então, apontar o artigo legal que tipifica a conduta, justificar o porquê o delito foi praticado. Você vai justificar. Houve o crime de injúria, porque ofendeu a honra de fulano, xingando de papapá. No nosso delito aqui é o de calúnia. Então, torna-se clara a prática dele de calúnia, previsto no artigo 138. Estou apontando o artigo legal que tipifica a conduta por parte dos querelados. Justificar o porquê do delito, uma vez que imputaram falso crime ao querelante na presença de várias testemunhas. E aqui algumas informações secundárias, que é a idade que nós vamos pedir o aumento da pena. Do pedido, que é a fase final, é a fase derradeira, que você não vai ficar fazendo maiores digressões, maiores
comentários sobre o que aconteceu. Você vai ser bem exato. Do pedido, o que você quer? Então, do pedido, o que o querelante quer? O que o querelante quer com essa peça? Ante o exposto, requer a Vossa Excelência seja recebida a presente queixa-crime. Após a realização do procedimento previsto no artigo 520 do Código de Processo Penal, vou chamar a atenção para vocês aqui e fazer um paralelo. Tá? Vou jogar aqui para baixo. Deixa eu pegar aqui para vocês o procedimento do artigo 520. Na verdade, o procedimento do artigo 520 é o 522. O que acontece na questão da queixa-crime? O juiz ele deve observar, quando está diante da queixa, o procedimento previsto do artigo 520 ao 522 do CPP, do Código de Processo Penal. Por quê? Lá no artigo 520 aparece o seguinte: antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem. Deixa eu achar aqui uma outra cor verde. Reconciliarem, fazendo-as comparecerem em juízo e ouvindo-as separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando do termo. Se depois de ouvir o querelante e o querelado, o juiz achar provável a reconciliação, promoverá entendimento entre eles na sua presença. E se o juiz de fato conseguir essa reconciliação? No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo de desistência, a queixa será arquivada. Então o juiz, quando ele observar que há possibilidade de reconciliação, ele pode ouvir as partes separadamente, sem o advogado, ouvir a história, por que aquele processo se instaurou. Ele pode conversar com as partes e se ele conseguir a reconciliação, depois de assinada, se essa reconciliação for assinada pelo querelante, nossa, estou com trava-língua hoje, querelante, o termo de desistência, aí teve reconciliação. Aí o querelante, tá bom, a gente se reconciliou, não vou continuar com a queixa-crime. Ele assina o termo de desistência e a queixa será arquivada. Por isso que a gente coloca aqui do pedido, após a realização do procedimento previsto no artigo 520 do Código de Processo Penal, que o juiz pode realizar, de repente se o juiz olhar e realizar, após a realização do 520, se não der certo, vai continuar normalmente, seja recebida a presente queixa-crime, após a realização do artigo 520, contra José e Joaquim, incursos nas penas do artigo 138 caput. O que é o 138 caput? Aqui. Calúnia. Tá? Então, Joaquim, cursos nas penas do artigo 138, combinado com 141, 3 e 4 do Código Penal, que é aquele aumento que eu mostrei para vocês lá no início da aula. Aqui, as penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, no nosso caso aqui, na presença de várias pessoas, contra a pessoa maior de 60. Por isso que a gente está fazendo esse pedido de aumento. Cadê? Código Penal, para que sejam citados e, não sendo possível a aplicação dos benefícios da Lei 9.099 de 95, quais são esses benefícios? Pode ocorrer a transação penal, se for o caso, e a suspensão condicional do processo e não da pena, tá? Aqui, suspensão condicional do processo e não da pena, nessa fase aqui. Para que sejam citados e não sendo possível a aplicação dos benefícios da Lei 9.099, nem transação penal, nem suspensão condicional do processo, sejam citados e não sendo apresentem a defesa, requerendo ao final, após a produção das provas e manifestação do Ministério Público, sejam condenados. Você vai colocar comarca e data. Opa, comi um pouco a mais aqui. Aqui. Sejam condenados. Termos em que pede deferimento, comarca, data e aqui o advogado, identificação do advogado. Advogado, OAB. Então esse aqui vai ser o pedido. Ante o exposto, requer a Vossa Excelência seja recebida a presente queixa-crime após a realização do procedimento previsto no artigo 520 do Código de Processo Penal,
contra José Joaquim, incursos nas penas do artigo 138, que é a calúnia, combinado com 141, 3 e 5, que é o aumento da pena, para que sejam citados e, não sendo possível a aplicação dos benefícios da Lei 9.099, transação, suspensão condicional da pena, apresenta a defesa requerendo, ao final, após a produção das provas e manifestação do Ministério Público, sejam condenados. Temos em que pede deferimento com marca e data e o rol de testemunhas. Você vai poder apontar as testemunhas que vão subsidiar e comprovar os fatos alegados pelo querelante. Bom, essa foi a aula sobre a estrutura da queixa-crime. Nós modificamos o formato da aula e a gente vai começar a repassar as peças assim com casos para a gente construir em cima disso, senão a aula fica um pouco abstrata e fica difícil a compreensão. Espero que tenha gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.